Descubra o poder dos florais de Bach com Yara Ferreto. Já imaginou equilibrar suas emoções de forma natural e simples? Agora você pode! Com o curso exclusivo Florais de Bach por Yara Ferreto, você vai aprender como utilizar essas essências maravilhosas para transformar sua vida e a de quem você ama. Para quem é esse curso? Se você tem interesse de resolver problemas de ordem emocional, mental e espiritual, esse curso é para você. Não importa a sua idade, o que importa é o seu desejo de aprender e evoluir. Garanta sua vaga agora mesmo e descubra como as flores podem equilibrar corpo, mente e alma de forma prática e transformadora. Não perca essa oportunidade de cuidar de si mesmo. Clique no link abaixo e comece sua jornada hoje. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nesta nossa live do nosso canal, Yara Ferreto conversando com você. E todas as sextas-feiras, salvo algumas, onde eu mesmo me convido, eu tenho convidados muito especiais. E sempre os meus convidados trazem informações que, com certeza, cada pessoa que assiste às lives é brindada com muitos conhecimentos maravilhosos. E essa pessoa que eu trago hoje já esteve no meu canal. E eu nunca canso de convidar. E agradeço muito porque ele sempre vem de muito boa vontade. E é uma pessoa que tem muitas informações para trazer para nós. Hoje, com certeza, tem um tema bem polêmico. Para quem conhece um pouco, é um tema polêmico. Ele vem falar sobre a Kundalini. O que é? Para que serve? Nós sabemos mesmo? Ou aprendemos coisas que realmente são que não tem nem um pouco de ciência ou de noção desse tema. Mas eu vejo que já tem pessoas aí. Então, eu vou dar boa noite para a Gina Dalacqua. Boa noite. Aqui de Vitória do Xingu. Nossa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bem longinho do Rio Grande do Sul. Mas, com certeza, nós acolhemos você com muito carinho. E é uma honra ter você aí. E sem mais delongas, eu vou chamar nosso convidado. Um convidado especial também. Eu chamo para falar e para trazer muitos conhecimentos para vocês, Marco Pavão. Seja bem-vindo, Marco. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui de novo, né? Então, a Yara falou que ia me pagar uns royalties ali e tal, aí eu disse, pode deixar comigo. É brincadeira, mas estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando um pouco daquilo que eu tenho de conhecimento através das aplicações também que eu faço no meu dia a dia, a partir dos meus treinamentos também. Então, me sinto muito honrado e feliz de estar aqui. Muito obrigado, Yara. O Eli Jones, que está sempre escondido aí também, né? Brigadão aí. Tá? E hoje vamos passar um assunto bacana de se compreender, né? Para que a gente consiga dar os próximos passos na nossa vida e uma vida com constância, né? Então, a vida constante é a vida dinâmica, né? Não é uma vida linear. Então, a vida, para ser constante, ela precisa ser dinâmica.
né? Porque aquilo que a gente estava falando em off, né? Então, ontem eu era uma pessoa, hoje eu já sou outra pessoa, com as informações de ontem, sou uma pessoa melhor, e assim nós vamos caminhando nessa dinamicidade, né? Essa dinamicidade eu inventei agora, isso daí. Ah, que bom que a Mas gente vai legal, eu estou encontrando. muito feliz de estar aqui. Eu também te agradeço muito desde já, mas o tema de hoje é bem legal. E eu quero falar uma coisa interessante, que hoje você até já me esclareceu em off. Porque até então, sempre que eu vi e li algumas coisas sobre os chakras e tal, sempre se dizia e se mencionava a Kundalini como sendo o chakra básico. E hoje você conversou comigo e falou uma outra coisa. O que seria isso, então? Então, ele é um assunto ancestral, né? Ele é um conhecimento ancestral e ele tem muitas formas de se entender, porque existe muitas linguagens, certo? Cada grupo utiliza uma linguagem diferente. Por exemplo, os hindus usam uma nomenclatura, os chineses usam outra nomenclatura, enfim, conforme a cultura de cada país, de cada povo e de cada grupo, ela acaba sendo colocada de várias formas. Já que nós estamos aqui no Brasil, que é um dos grupos muito importantes para o mundo, se não um dos mais importantes, nós vamos falar uma linguagem mais simples de se entender esse poder que nós temos adormecido, que por algum motivo ele está adormecido, certo? Então, quando se fala em Kundalini, a gente está trazendo uma linguagem, uma cultura para dentro da nossa cultura, que é a cultura hindu, né? Então, ela surgiu lá com esse nome, um dos grandes estudos, ou talvez um dos estudos mais aprofundados aconteça lá, mas na China também eles estudam muito essas questões do corpo também, né, do físico mesmo ali, sobre a energia, enfim. Então, tá meio que parei os estudos ali, e a gente vai colhendo esses estudos de lá, e vai fazendo novas pesquisas, vai entendendo como é que é isso. E trazendo para a nossa linguagem aqui, falar uma linguagem didática pesquisas também, que é o nosso grupo de pesquisa aí, então a gente chama de energia primária, né? A energia da criação, é a nossa força, a energia telúrica. Kundalini, ela se refere, na língua sânscrita, se eu não estiver enganado aqui, como serpente enrolada, né, que significa esse nome. Então, a serpente, ela é aí vem lá de várias culturas, né, esse termo serpente também, né, que ela, em forma de serpente, ela vai subindo através da coluna até atingir os centros superiores, né, e ativando todos os nossos outros centros. Isso é muito importante. Então, ela, como energia primária, ela tem uma grande importância na ativação de todos os nossos centros de energia. Então, isso é muito legal. Então, quando se refere em Kundalini, está se referindo a quase como como é que eu vou dizer aqui? Me fugiu a palavra aqui. Mas uma criação, uma imaginação de uma serpente que vai fazer esse trabalho de atingir até o frontal ou o coronário, talvez, que é o sétimo chakra, né? Então, quando a pessoa se refere a Kundalini, ela tem que entender que existe essa energia e existe um centro básico dessa energia, que se chama chakra básico. O próprio chakra vem do chinês também, vem dos estudos orientais, né? Olha a mistura que a gente tem de culturas para que a gente consiga compreender toda essa ciência energética, mental, espiritual, enfim, e a gente vai descobrindo coisas novas, entende? Mas só que foi utilizado no mundo inteiro, o chakra foi utilizado no mundo inteiro, a Kundalini, enfim, só que fica uma coisa muito fantasiosa. Quando a gente volta para a simplicidade, que a gente chama de energia primária, a gente entende que é o primeiro centro de energia do nosso corpo. E essa energia tem a ver com a energia telúrica, a energia da força e da criação. Então, isso é muito interessante de se compreender. Então, é uma energia vermelha, falando em cor agora, trazendo ela para
para a questão de entender sobre como é que funciona a questão das cores das energias, que não são cores, são frequências, né? Então, o vermelho, ele é uma frequência. Então, essa energia, ela concentra no chakra básico e ela é uma energia vermelha, uma energia de força. Então, isso é muito bacana de se compreender. Essa primeira explicação da Kundalini, né? Então, é muito interessante. Então, Marco, por exemplo, ela foi muito, assim, trazida como uma coisa bem negativa, né? Quem trouxe o conhecimento para o Ocidente trouxe de uma forma que a religião não pudesse, não deixasse passar alguns conhecimentos, né? E aí, eu lembro, assim, que quando eu iniciei a buscar conhecimento sobre essas coisas diferentes que eu até então não conhecia, o que se falava sobre a Kundalini era que não se movimentasse, porque ela podia deixar a gente doida, podia deixar fora da casinha, podia... Nossa, era muito... E eu lembro que tinha um grupo aquele mestre que foi até expulso dos Estados Unidos, porque ele trabalhava muito com a coisa mais livre, mas agora eu esqueci o nome, depois eu lembro. E era um trabalho que se fazia, assim, para ativar, né? Nossa, e o pessoal falava muito, que era muito ruim, que cuidasse, que, não sei. Então, tu vê que hoje a gente já sabe totalmente diferente, né? As culturas, enfim, as culturas do passado, vamos pegar lá com as bruxas lá no passado. As bruxas, na verdade, eram as pessoas que curavam, as mulheres que curavam, e as mulheres têm um poder muito grande quando despertam essa energia primária. Algumas mulheres já nascem com essa energia primária desperta e têm um poder de magnetismo, um poder muito grande na área de cura também. Então, elas desenvolviam grandes poções de cura, enfim, perfumes, enfim, as mulheres tinham muito esse dom. Tanto que você ouve muito falar em queima das bruxas, mas não se vê falar em queima dos bruxos, né? Então, isso é muito interessante. Só que existiam muitos homens também que detinham esse conhecimento, né? Mas não apareciam, que na verdade eram os magos, né? Que aí, como era o patriarcado, os homens eram mais evidenciados como conselheiros, enfim, os químicos, né? Que na verdade tinha a ver com me fugiu a palavra agora, aquela que envolve química, física Transmutação? A alquimia. Então, os homens vinham muito para o lado da alquimia. Então, os reis, enfim, lá naquela época, ele é alquimista, é cientista, não sei o que, nem existia a palavra cientista, mas alquimista. Já as mulheres não eram evidenciadas. Isso fica meio escuro a tela aqui. Mas, enfim, as mulheres não eram muito evidenciadas nesse trabalho. E eram detidas tinham mais como bruxas, as mulheres que faziam feitiços, enfim. Só que os homens também eram baita dos feiticeiros também, né? Se for tratando dessa nomenclatura, só que as mulheres foram queimadas, enfim, esquartejadas por causa dessa palavra feitiço. E os homens eram alquimistas, né? Então é bem complicado trazer. Fala, Jones. Rapaz, nesse assunto aí eu fico oriçado. Porque então, naquela época, pelo patriarcado da coisa, as mulheres eram, vamos dizer assim, reduzidas, rebaixadas a bruxas, pejorativamente, para que os magos, conselheiros de reis, tomassem a frente e fossem tidos como os cientistas da época, então, né? Que negócio interessante. Exatamente. Tanto que você não escuta ninguém falar em homem sendo queimado em fogueira. Você praticamente não vai encontrar na literatura homens sendo queimados.
né? Então, é muito interessante de se observar isso, né? Que quando veio o patriarcado, veio para o lado da igreja, enfim, aí começou a caça às bruxas, como se diz, né? E aí sim foi determinando que era, na verdade, uma frequência das Amazonas, que elas tinham aí esse poder muito grande da alquimia de fazer grandes maravilhas com o poder, e esse poder advinha da Kundalini, né? Então não era algo que vinha do céu, era algo que vinha de baixo e subia. Inclusive, Marco, naquele livro, O Martelo das Feiticeiras, que foi praticamente a Bíblia da Inquisição, o que se fala ali é sempre de mulheres, sempre as mulheres, né? É claro que tem muita outra coisa envolvida, as mulheres muito lindas e tal, mas realmente eu não tinha me tocado disso, que ali também não tem sobre homens, é só sobre as feiticeiras. E tu vê que a cultura segue esse padrão de levar as informações para frente sem questionar. Então, uma das coisas muito importantes quando a Kundalini está ativa, até o terceiro olho, é a habilidade de questionar. Quando a gente fala em desperto, não é a pessoa que estuda mais, é a pessoa que sabe mais, enfim. É aquela que melhor sabe questionar. Entende? Os questionaram, mas peraí, por que o Merlin era um mago bom, um mago incrível, enfim, e a dona não sei o que lá era feiticeira, que fazia o mal, né? Porque Merlin era o cara. Mas e cadê as mulheres que lá faziam grandes maravilhas, né? Utilizando o poder da Kundalini ou a energia primária, enfim, para fazer todas as maravilhas que elas faziam. Né? Será que esses magos não aprenderam com as mulheres e depois eliminaram essas mulheres por causa da ameaça de poder? Né? Então, é um conhecimento, pode... Vai lá. Nesse ponto aí é interessante, porque os magos até então só serviam aos reis e o clero dos reis. Já as feiticeiras estavam no povo, levando saúde para quem dava o tributo para o rei. Aí eles não queriam isso. Eu acho que é alguma coisa parecida com o tempo de hoje. É mais ou menos assim. Tem algo nesse sentido aí, né? A gente viu tantas mulheres defendendo a medicina agora, nesse ano que passou, em outros anos que passou, por causa daquela peste que estava por aí, né? A peste que estavam jogando por aí. A gente viu tantas mulheres defendendo, né, a medicina, né, mas essas mulheres aí estavam no meio do povo realmente curando também. E sendo massacradas. Então, sendo massacradas, né, então, para ver, mas são mulheres fortes que têm toda essa frequência lá de trás, né. Então, nesse processo das pessoas não ter o conhecimento sobre as culturas de 1800, 1700, 1600, e antes disso ainda, as pessoas não têm o conhecimento do que era essa energia. Entende o porquê que as mulheres faziam as maravilhas que faziam? Por que os magos faziam aquelas maravilhas que eles faziam? Né, os magos alquimistas, né, que eram proclamados, né, e as bruxas só faziam feitiço para o mal, né? Então é interessante. Só que aí o que aconteceu? A igreja foi tomando conta, esse patriarcado foi tomando conta, e esse conhecimento ele foi sendo deturpado. Quando se falava em energia sexual, energia primária ou Kundalini, não podia falar nisso, né? A igreja condenava tudo isso. Tanto que eles, com o conhecimento, eram os mais pervertidos que tinham, porque eles só atingiam um certo nível com a Kundalini, com a energia primária. A energia primária subia até um certo nível só para eles, né? Tanto que eles se perderam na vida. Todo esse patriarcado, enfim, ele acabou quase se mutilando, digamos assim, com o próprio conhecimento que tinha, porque tinha um anseio de poder, a Kundalini subia até o esplênico e trancava no esplênico. E o esplênico, o que é? É a vontade, a sexualidade, é o movimento. O esplênico, ele é essa parte. Quando a energia primária sobe para o esplênico, a pessoa ela fica assim, incrivelmente forte, ela fica mais espontânea,
ela quer dar os próximos passos, e aí ela, como ela não tem conhecimento, entendimento, ela começa a deturpar as coisas, ela começa a ir para o extremo, que é onde a energia primária se torna o perigo que eles estavam falando. Só que é uma energia que todo mundo tem, todo mundo pode usar para conseguir coisas maravilhosas para suas vidas. Só que para isso precisa ter o conhecimento de como funciona essa máquina aqui, né? Então isso é muito interessante. Sim. Sim, é como você falou antes de nós começarmos, que o essencial também é conhecer o corpo, né? Como é que ele funciona, como é que as coisas acontecem no nosso corpo, para que a gente possa conhecer a energia, né, que se tem. Exatamente. Então, para te ter uma ideia, a energia primária, essa energia telúrica que a gente diz, a energia primária, ela é uma energia de sobrevivência. Ela estando apenas no chakra básico, ela é uma energia de sobrevivência que a pessoa vai apenas querer comer e dormir. Ela é energia de sobrevivência. Quando ela fica ali no chakra básico, a pessoa não tem vontade, né, de fazer outras coisas, ela não consegue ver o todo, ela não consegue ter objetivos, ela não consegue ter ambições na sua vida, porque está basicamente trancada a energia primária ali no chakra básico, ou a Kundalini, a serpente enrolada, realmente está enrolada no chakra básico, né? A partir do momento que essa pessoa ela começa a querer fazer um movimento, automaticamente ela começa a trazer a Kundalini pro chakra sexual, que é o esplênico. Então, trazendo para o esplênico, aí já começa a mudar a coisa. E olha a questão de estudar o corpo, né? Deixa eu pegar aqui o chakra esplênico. Ela começa a ter prazer, né? É o chakra da sexualidade e da intensidade. E se a pessoa não tem o conhecimento do seu corpo em si, ela começa a levar o prazer para o extremo, ela começa a querer participar de festa demasiadamente, ela começa a beber demasiadamente, ela quer provar coisas ilícitas demasiadamente, a energia sexual, ela se torna tão forte que ela começa a ser devastadora na vida da pessoa, e a pessoa começa a perder energia em vez de ter energia para seu corpo, né? E aí esse negócio de intensidade é muito interessante, muito importante para a criação. Só que daí o que acontece? A intensidade leva a pessoa à loucura. E aí baixa a energia da pessoa, ela volta para o chakra básico e ela pode até entrar numa depressão. Sim, dá para entender muita coisa também, porque que tem tanta gente, de repente, entrando em depressão. Porque se não tem o conhecimento, se não tem realmente esse movimento, né, para poder melhorar, realmente fica numa coisa mais difícil, né, para conviver ela com ela mesma. Quando se fala em perigo, o perigo é a falta de conhecimento. Tá? Assim como, por exemplo, a gente não, mas os governos estão aí criando várias armas, né, utilizando vários tipos de energias, né? Por exemplo, qual é a energia mais perigosa que existe? Energia atômica. É o que falam, que a energia atômica é mais perigosa. Qual é o conhecimento do homem, da população, quanto à energia atômica? É um pequeno grupo de pessoas que tem conhecimento da energia atômica. Então, isso se torna perigoso quando cai na mão de quem não conhece energia atômica. A mesma coisa é a energia do corpo, entende? Como é uma energia, uma frequência, ela também é atômica. Entende? Quando ela chega e desbloqueia um chakra, aquilo acontece uma explosão no corpo da pessoa. Essa energia, ela percorre todo o corpo da pessoa. Então, isso é muito interessante. E quando ela começa a chegar no plexo solar, que é o terceiro chakra, o chakra de baixo para cima, aí o plexo solar é a questão do fazer, a expressão do eu e a ação. Eu estou com a minha colinha aqui. Então, essa questão, quando ela chega no plexo solar, e aí você tem aqui o fazer, a expressão do eu, né, e a ação.
você quer se mostrar para o mundo, né? Você quer estar ali à mostra, entende, para o mundo todo. Quando a energia Kundalini ela sobe para o plexo solar, isso te dá uma vontade de cuidar do seu corpo, dá uma vontade de se arrumar, dá uma vontade de fazer coisas diferentes, porque é a expressão do eu, né? Você começa a se expressar para o mundo quem você é. Então, um chakra base, ou um chakra de plexo solar, por exemplo, bloqueado, que a energia Kundalini ainda não chegou ali, entende? E você não consegue ter essa expressão do eu, você fica retraído, com medo, né? E você não consegue fazer porque tem medo de errar, enfim, né? A ação, você não consegue entrar em ação porque esse chakra está bloqueado, entende? Então, a energia precisa chegar até esse chakra exatamente para fazer essa ação e ter essa expressão do eu, que é muito importante. Olha que interessante isso. Então, ela vai subindo de ponto em ponto, ativando todos esses centros de energia, né, que é exatamente para a pessoa, digamos, entrar na sua essência, entende? Ou seja, ela ser a própria essência. Então, isso que é legal. A partir do momento que a energia sobe para o plexo solar e aconteceu essa expansão, ela vai ir para o cardíaco, né? O cardíaco, ele é criatividade, manifestação, é um ponto de encontro de duas energias, né? Que é a energia da sobrevivência, que vem do básico, e a energia cósmica, que desce esse ponto de encontro no cardíaco, né? Despende na pessoa uma criatividade. E aí tem, a partir do momento que a pessoa não tem a Kundalini, né, que chega aqui no cardíaco, ela pode ficar bloqueada emocionalmente também, ela pode ocorrer vários problemas na saúde da pessoa, exatamente por causa desse chakra aqui. Pode ser uma pessoa amarga, pode ser uma pessoa que ela não tem uma felicidade, não consegue expressar uma felicidade, né? Ela gera, enfim, como o chakra cardíaco aqui, ele é muito importante para a saúde, porque o auto-amor também se dá a partir do chakra cardíaco, né? Então, isso é muito importante, trazer ela e ativar esse centro, esse vórtice de energia também. Aí, vamos subindo, vamos trazendo a Kundalini. Você vê que por exemplo, para haver essa subida, para haver esse desbloqueio, né, é preciso realmente que a pessoa se conheça e comece a perceber os seus sentimentos, as emoções, o que está pegando, e através até através da mente, do que está pensando, do que está sentindo, ela vai realmente modificando isso e pode fazer então a subida da Kundalini, é isso? Isso. Eu vou chegar até o frontal aqui e aí depois eu vou retornar para mostrar um pouco de como a pessoa pode atingir esse objetivo, porque o objetivo como é uma energia muito pesada que eu digo, uma energia grossa, de criação mesmo, de força, né, ela precisa ser sublimada, né, então ela precisa de vórtice em vórtice, ir ativando e sublimando até chegar no terceiro olho, né, que aí vem, depois do cardíaco, vem o chakra laríngeo. Chakra laríngeo, ele tem a ver com o centro de poder, forma de se apresentar, modular frequências, instruir, voz e comunicação. Lógico que é aqui na garganta, né? Então, quando uma pessoa não consegue expressar, falar, tem medo o público, enfim, ela não sai a voz, enfim, ela precisa trazer Kundalini até esse chakra, ativar esse centro de poder, tanto que as pessoas mais poderosas do mundo, elas têm uma excelente comunicação. Ela sabe comunicar, ela sabe as palavras que podem ser utilizadas para manipular também mentes de pessoas, por causa que a voz também é criação, né? A voz é uma frequência, é uma vibração, e quando muito bem utilizada, ela pode liderar grande número de pessoas, inclusive países, né? A gente está vendo aí,
né, a mudança de imagem, a mudança de postura, mudança de voz, de comando de um certo presidente que está aí, né, por exemplo, falando aqui do Trump, a mudança de como ele se comunica a partir da voz dele também, uma voz segura, né, por quê? Porque eles entendem sobre isso, né, eles sabem o que é o poder, então eles utilizam esse poder exatamente para essa manipulação das grandes massas. Então a voz, como é frequência, é som, é frequência, é vibração, então entra em ressonância conosco e isso nos dá segurança ou se não é seguro a partir da nossa voz. Então, quando a Kundalini chega aqui e você não tem o conhecimento também de tudo isso, você pode destruir vidas de pessoas apenas falando. Como nós temos aqui no Brasil, um dos poderes aí que utiliza muito o falar, né? Que é a nossa justiça. A justiça, ela usa muito o falar, muito a voz, né? E como eles detêm o poder da palavra, por causa que eles têm o microfone na mão, então eles falam e eles manipulam, né? E há pessoas que se deixam ser manipuladas, né? Por ideologias, crenças, enfim, e tem outras pessoas que não se deixam ser manipuladas, mas eles utilizam muito, o próprio parlamento que utiliza do parlar, por exemplo, precisa ter o conhecimento, um deputado, um político, enfim, que não tem o conhecimento de como funciona essa energia, ele não consegue induzir outros parlamentares para votar num projeto, por exemplo, porque ele não passa segurança a partir da sua voz. Então, olha que interessante, é o centro de poder. A gente acha que o centro de poder é o chakra básico, o chakra sexual, não. O centro de poder, ele está aqui, nesse chakra aqui. Então, ela precisa subir, né, junto com o conhecimento, aí ela vai chegar até o frontal. O frontal, ele é a clareza, ou seja, o rasgar do véu, né, e é o centro da paz, e também e ver as coisas como é. Como é que se dá isso? O frontal, quando a Kundalini sobe, ativando pela coluna todos os centros de energia, o objetivo é que ela chegue no frontal, sabe o caduceu, que tem as asinhas e tem o olho aqui? Então é importante que ela saia pelo terceiro olho aqui. Ela sobe e ela sai pelo terceiro olho aqui. Para manter um padrão para quem está iniciando, é interessante que essa energia ela sobe vermelha e ela vai sair aqui lilás, né, que é uma frequência de sublimação. Para quem tem conhecimento, ela já sai vermelha porque já tem o conhecimento e domínio dessa energia. Se não tem o domínio e não tem o conhecimento, há um grande perigo realmente, né, de começar a enxergar as coisas e realmente enlouquecer com o que está vendo, porque realmente quando ela chega aqui e abre o terceiro olho, você começa a enxergar coisas, questionar coisas, duvidar de coisas, que é um mundo que você não se encaixa. E você tem que ter a noção de que é um sistema, o mundo onde você está, mas você cria seu próprio mundo também, né? Então é muito interessante, quando ela chega no terceiro olho aqui, acontece a expansão de consciência, o despertar de consciência que todo mundo fala, mas muitos falam no despertar de consciência através dos livros, através das manipulações que está enxergando, mas não tem noção do que é um despertar de consciência. Sim, o despertar de consciência é uma sabedoria interna, ativando toda a nossa máquina quântica, que é o nosso próprio corpo. Então, chegou aqui no centro, você rasga o véu. Então, seria assim... Ou você enlouquece. O entendimento de que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu não faço parte daqui, né? Você pode estar no sistema sem fazer parte dele, porque você precisa sobreviver, você precisa construir algumas coisas, enfim, para a sua vida, para o seu bem-estar, para o seu conforto, mas você não precisa participar do sistema.
né? Você utiliza as ferramentas, enfim, mas você não precisa participar. Então, você encontra um outro sistema onde condiz com os teus ideais, os teus objetivos, daquilo que você acha que você é, né? Então, isso é muito interessante. A partir do momento que você entende que saiu aqui e você conseguiu atingir com essa energia o chakra coronário, que é o chakra de 1000 pétalas, vamos lá nos orientais de novo pegar os chakras de 1000 pétalas, por exemplo, que é a flor de lótus, né? No budismo se fala muito da flor de lótus, inclusive eu fui batizado no budismo também, fui convertido no budismo também, então a gente falava muito na flor de lótus, o chakra de 1000 pétalas, que fica aqui no topo da cabeça, só que ele não é um chakra que fica próximo ao nosso físico, ele é um chakra que fica numa dimensão muito além do que a gente possa imaginar. Então, o que acontece, é muito interessante essa analogia dos budistas, que a flor de lótus, ela nasce do barro, né? Ela nasce na lama. Sim. A flor de lótus, ela não está na água limpa, ela não está em qualquer outro lugar. A flor de lótus, ela surge da lama. A energia primária é o quê? É a terra. É telúrica. É a terra. Energia primária. A serpente é o quê? É terra. Então, a partir do momento que você vai subindo com essa lama, energia grossa, né, porque ela é uma energia grosseira, digamos assim, ela precisa ser sublimada, ela vai chegar até esse chakra de 1000 pétalas, que é o quê? É o desabrochar dessa energia, que é a sublimação máxima dessa energia, aonde você se desprende de tudo o que é físico, ou seja, a matéria, e você passa a viver uma consciência diferente. Você não é para fazer que nem os yogi lá, não quero saber mais de dinheiro, não quero saber mais de não sei o quê, vou doar tudo que tem. Não. A partir do momento que você atinge o conhecimento desse chakra de 1000 pétalas, você começa a entender essas dimensões, aonde você está em cada dimensão. E você sabe, aí com toda a consciência que você faz parte, teu corpo está na 3D, mas existe algo muito maior seu que permanece nesse chakra de 1000 pétalas aí, que é a sublimação total da energia Kundalini, ou energia primária, enfim. Olha que lindo isso. É um conceito que a gente pode utilizar no dia a dia, de como a gente pode sair daquelas mesmices, como a gente pode sair da tristeza, como pensando nessa flor de lótus, porque ela nasce do barro. Então, se eu estou triste, se eu estou frustrado, se eu estou alguma coisa assim, significa que eu estou com um aspecto dessa energia telúrica bloqueada em algum chakra. Então, eu preciso sublimar. Se eu estou triste, talvez esteja presa no meu chakra sexual e eu não tenha vontade de criação, de fazer as coisas. Ou eu estou com vergonha, enfim, alguma coisa assim, estou preso no meu plexo solar. Então, eu preciso ativar essa energia no meu plexo solar. Aí eu não consigo falar e tal, quero me trancar, sou meio tímido. Já sei que a energia está bloqueada aqui, então preciso subir com a Kundalini e desbloquear esse chakra para mim conseguir falar. Olha que interessante. Então é muito legal pegar essa flor de lótus como entendimento, entender que ela nasce da lama e ela sublima e sai a flor mais linda do mundo de 1000 pétalas, né? Isso é fantástico. E é interessante porque, assim, enquanto tu estava falando, eu estava pensando na lenda do Adão e a Eva, né? Porque a Kundalini é uma serpente. E a lenda é que a serpente falou para Eva comer a maçã. Então, hoje, por exemplo, no entendimento ela teve o movimento da Kundalini, atingiu uma sabedoria, né? Ela começou a enxergar coisas que não era para ela enxergar, né? Era para ela e o Adão ficarem bem quietinho, né? Porque eles eram os dois feitos para trabalhar, para ser escravos não podia ter sabedoria, né?
E agora a gente começa começar a colocar os pingos nos is. Agora, eu me lembrei do que eu ia falar antes, que foi o Osho que trouxe muito o trabalho da Kundalini para o Ocidente, mas foi muito mal interpretado, porque ele trabalhava muito, era esse poder, ele queria que as pessoas realmente conhecessem esse poder, né? Mas num lugar cheio de preconceito, imagine, né? Claro que não foi. O que acontece é que Freud estudou um pouco dessa frequência também, Jung, veio vários filósofos, pensadores, enfim, né, que estudaram sobre isso, mas eles não chegaram nem perto do que era o conhecimento, né? Freud foi mais para o lado psíquico da coisa do que realmente entender como o corpo físico reagia diante da manifestação dessa energia. Então ele trouxe para os desejos sexuais, enfim, energia sexual, os desejos reprimidos, enfim, e tudo isso, né? Então, Freud foi importante, sim. Jung foi muito importante também, Osho foi muito importante também, todos os pensadores, eles foram muito importantes. Porém, o conhecimento realmente sobre essa energia, ele ficou debaixo do tapete, porque ele não poderia ser revelado para a população, né? Então, aí veio os pensadores, aí todo mundo filosofava quanto a isso, inclusive até hoje filosofam, sem treinar um dia, querem ensinar as coisas dos livros filosofando, sem treinar um dia sobre o que é essa energia. Então, quando você tem esse chakra frontal aqui realmente ativo, ele vai realmente trazer você para a intelectualidade. E se você não entender o que é intelectualidade, você fica preso na filosofia. Porque aqui está o conhecimento. Então, o conhecimento, aí você começa a parafasear. Eu acho que é assim, eu acho que é essa, eu li assim, acho que é assim, acho que é essa, e você nunca coloca em prática. Então, é o extremo da intelectualidade, a filosofia, entende? Só um pouquinho, Eli Jones. A Mônica está perguntando aqui como desbloquear os chakras através do desejo e da vontade. Tá essa pergunta aí. Pode falar, Eli Jones, depois o Marco responde. Ok, não, é só para perguntar. Marco, você tem filho, não? Que eu saiba, não. Não. Pois, né? Até hoje, né? Ok. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, Pedro, de Alagoas, e a gente estava falando sobre essa questão da Kundalini e tal. Aí, de repente, eu lembrei de falar para ele, Pedro, na concepção de seus filhos, que ele tem 2, eu só tive um, pelo menos, né? Até agora, que eu sei, né? Oficializado, né? Então, assim, na concepção do filho, eu mesmo senti virtude saindo de mim. E foi um estalo que eu senti, que hoje eu tenho uma consciência que foi a minha Kundalini, entendeu? E eu falando com ele sobre isso, ele disse que sentiu as 2 vezes que ele concebeu o filho dele ao matrimônio, ao casal. E, cara, isso é mágico, porque você sem treinamento nenhum, mas naquele momento de total, vamos dizer assim, entrega do casal, que se ama de verdade, que está ali, né, por um ato de amor extremo, né, e você atingir certo ápice, e sem ter consciência, porque não tinha consciência, não tinha conhecimento que a gente tem hoje e tal, né, mas hoje eu consigo, né, perceber que aquele foi o momento que eu realmente comecei a despertar. Quando eu atingi aquele ápice, foi que eu despertei. E tem gente que tem uma visão, que tem um pensamento, que tem sentimentos e intuição aflorada e não sabe qual foi o ponto. Esse aí eu acho que é um ponto bem interessante. Deixa eu dar boa noite. Com certeza. Só dar boa noite. Com certeza, ela. Marco, deixa eu dar boa noite para o pessoal que chegou. A Carmen Kuhn, boa noite a Mônica, que já fez uma pergunta também. Boa noite, não sei se é Itami ou Itami, acho que é Itami, né? Boa noite. E
a pergunta da Mônica, depois eu repito para você, tá? Então. Pode continuar. Então, quando você tem consciência de que você está sentindo algo diferente ou expandiu a mente de alguma forma, pode ter certeza que através do ato sexual, a gente ativa muitas funções do nosso corpo. O ato sexual, digamos assim, entre duas pessoas que têm um sentimento um pelo outro, ele é muito importante, porque faz a função de ativar esses centros de energia. Todos os microchakras do nosso corpo, enfim, né, o nosso campo biomagnético expande. Então, é muito legal entender isso, que a atividade sexual, ou seja, o ato sexual, ele não é apenas pelo prazer, ele é também pelo prazer, tá? Porque é instinto nosso de procriação. Além do prazer, a gente precisa entender que a gente está fazendo uma troca energética, e essa troca energética ela pode bloquear a Kundalini em certos chakras, e isso perturbar você por muito tempo. Quando é entre duas pessoas que têm um sentimento bacana, tem um sentimento legal, tem uma afinidade entre as frequências, acaba sendo muito mais benéfico do que pessoas que apenas se encontram uma noite, enfim, que nunca se falaram, que nunca se viram, ou têm um ato sexual apenas por prazer. Que aí a Kundalini realmente fica presa ali no esplênico, e aí a pessoa tem muitas perturbações em sua vida, muita coisa acaba dando errado na vida da pessoa, exatamente por ela ter atividades sexuais com outro tipo de pessoa, porque você não sabe como é que está a frequência da outra pessoa, se a outra pessoa está depressiva, se a outra pessoa está, sei lá, em vez dela ela pensar na liberdade, ela está indo ao extremo dessa liberdade, liberdade que eu falo, liberdade de pensamento, liberdade de ações, enfim, todas as liberdades que a gente conhece. Mas a pessoa acaba indo ao extremo de tudo isso, a liberdade do seu próprio corpo, de dar para o seu corpo aquilo que é benéfico, né? Isso é liberdade, de você ter essa escolha de dar para o corpo aquilo que é benéfico. Então é muito interessante, a pessoa que não tem conhecimento dessa liberdade, ela acaba extrapolando nesse desejo sexual. Quando os casais, eles estão numa afinidade positiva, os dois, numa troca de frequência positiva, acaba ativando todos os centros, né? E o ato sexual, quando acontece o ápice do ato sexual, geralmente a energia ela desce de novo para o básico, né? E no ato sexual, no ápice do ato sexual, é legal ter essa consciência e trazer essa energia de volta para o frontal, porque daí você ativa todos os centros do teu corpo, né? Porque na hora do ápice, a intenção é que a energia desça lá no básico, né? Que é o prazer. É o prazer do ato sexual. Chegou no ápice, a energia desceu. O interessante é exatamente manter a respiração e trazer ela para o frontal novamente, que daí ativa todos os centros. E quando acontece isso, que o Jones falou, é muito interessante, que ele teve essa consciência, diz assim, nossa, aconteceu isso e tal, com certeza ativou todos os centros, todos os vórtices dele e sublimou essa energia. Isso que é interessante, não ficou aquela energia grosseira e desceu de volta, ela ativou novamente. Então, isso é muito interessante. Então, a Mônica pergunta, como desbloquear os chakras através da energia, através do desejo e da vontade? Como desbloquear os chakras? É assim, você precisa prestar atenção de como está a sua vida emocional, o seu mental, os seus desejos, a sua forma de se expressar para o mundo, como você anda com a sua alegria, que tem a ver também com o seu cardíaco, né? Você tem que prestar atenção no corpo. Os chakras, eles já são desbloqueados, tá? Quando a gente fala em bloqueio de chakra, é um acúmulo de energia
não positiva, porque não existe uma energia negativa, é uma energia não positiva, é uma energia não sublimada, certo? Porque nós podemos transformar qualquer coisa, né? Então, é uma energia não sublimada. Por exemplo, antes de você mexer num chakra, por exemplo, que esteja ali, por exemplo, no meu plexo solar, minha vontade de me expressar para o mundo e tal, isso e aquilo, eu estou sentindo dor no estômago e tal, às vezes uma ansiedade louca, vai estar ali no plexo solar, e existe ali um acúmulo desse pensamento que veio sincronizar com o teu chakra. Então, da forma que você pensa, você cria conexões, entende? Não é assim, eu pensei e gerei, não, você vai se conectar com o centro de energia para expandir o que você está pensando. O pensamento, ele já faz essa ativação, tanto positiva quanto não positiva. Então, você presta atenção, e aí o que você tem que fazer nesse chakra, por exemplo? Primeiro é estudar aonde ficam esses chakras. O básico, o esplênico, o plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e coronário. Você tem que conhecer esses centros de energia no teu corpo. Aí, a partir do momento que você conhece centros de energia do teu corpo e qual a função de cada um deles, que tem muito mais funções do que eu falei aqui, tá? Você vai entender, peraí, eu não estou muito bem, não estou querendo estudar, estou muito preguiçoso, isso, aquilo, peraí, talvez o meu chakra do terceiro olho não esteja muito legal, estou com um acúmulo de pensamentos, digamos assim, estou com a mente fechada, estou duvidando de tudo, estou com a mente fechada e não quero nem saber de mais nada, de expandir a mente. Você está com muita energia concentrada, energia de baixa vibração concentrada no terceiro olho. Então, você vai fazer o quê? Eu vou pegar o terceiro olho, porque daí eu consigo mostrar aqui. Você precisa dispersar essa energia, tá? Você esfrega as suas mãos assim, coloca aqui em cima, e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dispersar a energia rapidamente assim, ó. E isso pode ser feito em todos os chakras. Em todos os chakras, tá? Só mostrando o terceiro olho, que daí consegue me enxergar aqui fazendo essa atividade. Em todos os chakras você precisa dispersar energia, porque se você vai fazer por exemplo, um reiki, vai fazer uma energização em cima do chakra, porque tá com energia ruim, não sei o quê. Não, você não deve fazer em cima dessa energia. Você tem que fazer a dissipação dessa energia, primeiro limpar teu chakra, para depois fazer uma energização ali naquele chakra. E aí sim, a energização, ela precisa também ter a concentração da Kundalini, ou da energia primária, no chakra. Porque é ela que vai ativar esse centro de energia também. Lembra da flor de lótus? Da lama para a flor linda. Então, de baixo para cima, ativando esse centro de energia. Dando energia, porque a energia telúrica quer dar energia para todos os chakras. Dá energia para o teu corpo. Então, você tem que dissipa o que tiver ali, certo? Despolariza. E aí, sim, aí você mentaliza, tá? Mentaliza essa energia telúrica subindo pela sua coluna, ativando os chakras até chegar aqui, e aí vai imaginar ela fazendo essa expansão aqui, ó, puff, expandindo. Aí, de preferência, como você estava bloqueada no sentido, entende, de não ter essa busca de estudar, enfim, ou de abrir a mente para novas possibilidades, você vai trazer ela em lilás aqui, entende, para sublimar ela. A partir do momento que você tem o conhecimento total, disso, eu não tenho conhecimento total, porque existe muito mais para se aprender, mas aí você pode trazer ela numa frequência vermelha, se tu tiver controle disso, porque a energia vermelha realmente, se você não tem um controle disso, da energia vermelha, você pode ficar muito irritadiço, tá? Você fica muito irritado com a energia vermelha, então tem que ter um controle também, tem que saber o que está fazendo, tá? E tem que prestar muita atenção no corpo. Então, você não ativa através do desejo e nem da vontade, tá? Você vai ativar exatamente com consciência. É a consciência que você tem do que você está sentindo
de como está seu corpo, de como está a sua vida no dia a dia, você vai fazer essa manifestação energética, ou limpeza e manifestação energética para ativação. Pois é interessante, porque, na verdade, tudo está no conhecimento de que a gente pode buscar para poder nos trabalhar e viver melhor, né? Com certeza. Lá em Dáquila, o Charles e o Otávio, eles falam muito nesses exercícios que se pode fazer, né? Que é... Falam na O Charles dá aula, o Charles dá aula de chakras, né? Sim. O Charles, ele dá curso de Kundalini, de energia primária, enfim. Então, o Otávio tem muito conhecimento sobre isso. Então, entra lá no canal dele, já deixo o canal deles aí, que é o Charles, que é o Psicossoma, se eu não me engano, o canal dele. Uhum. Né? Ele tem o canal no Instagram também, que é o Charles Ferreira. Acho que é Ferreira, né? Ferreira. E também tem o Otávio Reis, que o Otávio fala muito, tem muito conhecimento também das funções do chakra do nosso corpo, o campo biomagnético, tudo isso. Então, tem que acompanhar quem está falando no assunto também, para ter o conhecimento, ter o entendimento e conseguir aplicar isso no dia a dia. Se não aplicar as informações no dia a dia consigo mesmo, você nunca vai conseguir dar o próximo passo. Tem que realmente aplicar. Sim, na verdade, não é difícil de saber, por exemplo, onde é que a gente precisa trabalhar. Porque se tu tem uma dor, né, ou um desconforto em algum lugar, tu vai perceber, vai conhecer os chakras e vai ver, bom, eu tenho uma dor aqui na boca do estômago. O que é isso, né? Lógico, é aqui que está a energia acumulada, que precisa ser limpada, que precisa ser movimentada. Mas deixa eu ver aqui, tem mais. A Mônica diz, entendi, obrigada. Ela pergunta também, olha só, ela pergunta também, como saber se um chakra está bloqueado? Eu acho que é mais ou menos o que eu falei, mas vou ver o que o Marco fala. O chakra bloqueado, tá? Você precisa entender qual é a função de cada centro energético, tá? Que lá no início da live eu falei sobre essas funções, dei uma pincelada em cima sobre as funções dos centros energéticos do nosso corpo, mas você precisa estudar o que cada centro energético, tá? Eu não vou te falar aqui o que cada centro energético faz, que tem muita coisa cada um, tá? Mas eu dei uma pincelada lá, depois você volta lá, reveja a live. Tá, tô promovendo aqui. Não, então depois você volta ali, vai ver o que eu falei sobre os centros energéticos, tá? Desde o básico até o coronário. E aí sim, você vai entender um pouquinho desses chakras, tá? Então, primeira coisa, eu não tô me sentindo bem, tô com medo. O medo, principalmente, ele bloqueia o chakra básico, entende? Ele vai lá para o básico e aí você vai só comer e dormir, que é onde a pessoa entra em depressão. O medo leva a pessoa em depressão. Agora que eu peguei esse ponto aqui, veja como o sistema né? Veja como o sistema corrompeu esse conhecimento. Sabendo que as pessoas não têm esse conhecimento, o sistema ele tornou perverso o assunto sexualidade. Tanto que a sexualidade ao extremo levou o homem a consumir mais drogas, a consumir todo tipo de droga, né, álcool, cigarro, enfim, e todas essas propagandas, elas são relacionadas ao sexo feminino, né? Então, tem cerveja, tem mulher, tem cigarro, tem mulher, tem não sei o que, tem mulher. Então, eles acabaram fortalecendo a Kundalini no chakra sexual e chegando a um extremo, aonde as pessoas dão mais atenção para o prazer do que para o conhecimento. Entende? A mulher, ela dá muito mais atenção, quer dizer, eu estou falando aqui, não quero generalizar as coisas, tá? Porque a gente sabe que tem mulheres, uma grande
a maioria, basicamente, aí tem um conhecimento fantástico, mas existem também mulheres que dormem, né? Então, é uma pena tudo isso, né? Mas elas se promovem muito mais para o lado sexual do que para o modo intelectual da coisa, né? Então, é muito interessante o que o sistema conseguiu fazer com isso. Enquanto a pessoa ela está arraigada no segundo chakra, o sistema ele tem o conhecimento, ele já está aqui em cima, ó. O sistema ele já está lá no sexto chakra ativo, entende? Ele está enxergando tudo e ele está sabendo aonde manipular as questões através da música, através da dança, através de muitas coisas, de culturas que a gente vê aí, né, que nada tem a ver com a evolução humana, ou a evolução da consciência humana, pelo menos, e aí tudo se volta no segundo chakra, que é o chakra sexual, que é o chakra do prazer. E aí as pessoas se perdem nisso tudo. E aí não deixa a energia subir, não deixa a Kundalini subir para o terceiro olho, porque o terceiro olho eu vejo as coisas como elas são. Eu tiro o véu da minha frente e consigo enxergar além. Quando ela chega aqui, mas a intenção das governanças é que essa energia primária, ela chegue até basicamente o terceiro chakra, que é o plexo solar, dali para baixo. Ela não pode subir. Se ela subir, entende? E aí vem os boicotes, né? Que a gente vê muitos pessoas cortadas aí, enfim, que não pode falar, não pode se expressar, enfim. Por quê? Porque a Kundalini subiu para o terceiro olho, a pessoa vê as coisas como ela é, nada consegue manipular ela, e aí eles ficam apavorados. E aí eles colocam alimentação, colocam bebidas, colocam drogas, enfim, para que as pessoas fiquem exatamente nas festas aí, né? Basicamente só no segundo, basicamente, digamos assim, trabalhando do plexo solar para baixo. E dormentes, sempre dormentes. Então, a energia primária, ela é um poder tão grande, se você conseguir trazer ela para o terceiro olho, sublimar ela, que você vai rasgar o véu de tudo. Você vai ver um outro mundo, vai ter uma outra vida. Lógico que você vai enxergar coisas que você não enxergava antes, né? Porque existe o pano de fundo, atrás do pano de fundo também existem outras coisas, né? Então você vai rasgar esse véu, você vai conseguir enxergar além. E aí você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado de ovelha negra, você vai ser chamado de negacionista, de um monte de coisa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Se você recebe esses rótulos, significa que você conseguiu um objetivo muito grande, de expandir realmente a tua consciência, de trazer essa energia primária até o teu frontal e dali sim expandiu toda a tua visão. Isso é positivo. Quanto mais rótulos você receber nesse sentido, melhor é para você. Então isso é muito legal. Então, Marco, num momento assim de uma meditação ativa, se pode fazer um exercício de levar essa energia passando por todos os chakras e vindo até o frontal, onde ela transmuta, né, no violeta, para que, em princípio, a pessoa comece a realmente ficar bem, a se manter num padrão mais ou menos de equilíbrio. É possível? Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa trabalhar, tá, é a desintoxicação do corpo e a atividade física. Isso é muito importante, tá? A pessoa trabalhar essas coisas. Atividade física, desintoxicação e alimentação. Não tem como teu corpo expandir a energia, não tem como expandir o campo magnético teu, se você tem bloqueios, tá? Sujeiras nos microchakras. Não tem como você atingir o nível que você quer se você está se entupindo de toxinas. Então, a primeira coisa é cuidar da nave realmente, é cuidar do seu corpo. Quanto menos toxinas você ter no teu corpo, mais vai circular essa energia no teu corpo, mais vai expandir o campo magnético. Não adianta você sentar e você tá ali comendo um monte de porcaria, tomando um monte de porcaria, não faz atividade física, não faz uma caminhada,
e aí você senta, agora eu vou subir a Kundalini. Não vai subir de jeito nenhum. Não tem como subir, porque depende dessa energia fluir por todos os microchakras. Ela precisa fluir. E senão vai o quê? Vai entrar em combustão, porque ela é uma energia tão forte que se ela não fluir, ela vai entrar em combustão, aquece tanto o corpo que entra em combustão, entende? Então tem que ter uma noção do que é esse poder da energia primária, entende? Quando um grande manifestador dessa energia, o próprio Cristo, ou o próprio Emmanuel, né, que tinha o conhecimento dessa energia, o campo biomagnético dele, né, ele poderia transformar o rosto dele, ou se transformar em quem ele queria, ninguém conhecia ele, porque ele tinha esse conhecimento de transfiguração, porque olha a tecnologia que o nosso corpo é. Ele era criança, ele era adulto, ele era jovem, não sei o quê, ninguém conhecia ele. Com 12 anos já dando palestra, já falando coisas de outras épocas, né, de uma linguagem diferente, claro, mas que, falando dessa época lá, naquela época lá, né, entende? Então, olha o que o poder dessa energia. Então, não adianta sentar ali, apenas querer trazer para o frontal, sendo que você tem um corpo intoxicado. Não adianta, você vai se frustrar. Você tem que começar a entender do corpo, trabalhar as funções do corpo, trabalhar o organismo, desintoxicar, praticar atividade física, elevar a carga vibracional. Você precisa levantar peso também. O peso, ele leva a carga vibracional, isso é muito importante, tá? Então, quanto mais você trabalha a tua musculatura, quanto mais resistência você tem, melhor você vai conseguir dominar essa energia. Isso é muito importante. Aí sim, através de sentar e fazer uma meditação, entende? Para trazer a Kundalini para o terceiro olho, é muito importante você estar com você, sentir o teu corpo naquele momento e fazer circular essa energia em todo o corpo, em todos os pontos energéticos do corpo. Isso é muito importante, estar com você. Mas não significa que você não esteja lá no teu trabalho e você não consiga fazer isso. Não significa que você está em algum lugar que não sentiu que a energia está numa frequência muito baixa, ali você consegue mentalizar, trazer para cá, expandir teu campo novamente, né, e não ser afetado. Você pode fazer isso com treinamento, aplicação de técnicas durante o dia. Então, isso é muito importante. Pois é, tem muita coisa para a gente aprender, né? Isso fica ainda assuntos para uma outra live. Já tem até meia-noite para a gente, tá tudo certo. Até meia-noite a gente consegue passar 0,1% do que é esse conhecimento. Pois é. Então, o que eu... esses rótulos não... Esses são elogios. Exatamente, Mônica. O que acontece, então, que eu quero dizer para as pessoas assim, que o treinamento, ele leva à perfeição. O treinamento, ele vai te levar à perfeição, é como se fosse pregar um prego, né, com as duas mãos, com a direita e com a esquerda. A partir do momento que você diz, eu só prego com a direita, e não abrir a mente para adquirir a habilidade de pregar com a mão esquerda também, pode ser que isso faça falta em algum dia. Né? Então, o treinamento leva à perfeição. Você nunca vai ficar na mão se você treinar todos os dias. E o treinamento é importante. O nosso corpo é movimento, entende? O treinar é importante. Então, isso é uma das coisas, porque lá em um dos pilares muito importantes, né? Lá daquilo é o que eles falam, os pilares alimentação, né, exercício físico e tecnologia mental. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar mesmo. Não, nada é oba-oba, né? Tudo exige um esforço, exige sair da preguiça. Mas é necessário e não tem como escapar disso se a gente quiser
ficar num processo melhor, né? As pessoas fazem tanto esforço para ficar no negativo, fazem tanto esforço para se matar, de consumir coisas, drogas e alimentos ruins. As pessoas fazem tanto esforço para estragar a sua saúde, por que não pode fazer um esforço para melhorar, né? Então, e olha que as pessoas fazem um esforço danado para ficarem doentes, né? Danado mesmo, né? Então, e eu quero deixar aqui, antes de encerrar da meia-noite aí, tá? Antes da meia-noite, eu quero dizer, porque hoje nós temos aí um sistema que está se preparando para lançar uma frequência de medo novamente, tá? E uma frequência de que tudo vai melhorar. Não, tá? Nós estamos aí sabendo das agendas, enfim, os governos e tal, e a gente acredita aí que mais frequências de medo serão lançadas para as populações mundial. E quanto mais medo você sentir, mais você vai descer a Kundalini para o chakra básico, mais você vai querer ficar em casa comendo e dormindo ou se programando para coisas ruins. Então, quando começar a lançar, e já estão lançando essas frequências de medo no ar para as pessoas, que é para a Kundalini realmente descer, né? Essa energia desce, em vez dela subir, ela desce e fica estagnada. Então, quando você estiver sentindo medo, saiba que a sua energia está presa. Faça o reverso disso, tá? Faça um exercício de subir essa energia de novo para o frontal, para você conseguir encontrar soluções. Isso é muito importante. Então, tudo é energia, frequência e vibração. E principalmente o corpo. Não deixe nenhuma energia parada, trancada nos teus centros energéticos, que isso não vai favorecer não vai favorecer a sua busca por soluções, tá? Então, isso é muito importante. Pois é, e é muito importante sempre buscar conhecimento para poder realmente estar bem, né? Mas eu vou pedir para todo mundo que está aí, aqueles que ainda verão, que deem o seu like, que compartilhem, porque foram informações muito, mas muito legais, e de uma forma bem tranquila que o Marco trouxe para nós, e que faz com que a gente compreenda o quanto é importante cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas também cuidar da nossa energia, porque aí é que reside muita coisa boa para a nossa vida. Então, se nós realmente tomarmos por capricho e começarmos a cuidar disso, a nossa vida melhora. A gente não é mais manipulado, a gente não vai viver como viveu aqueles 2 anos no pavor, né? Principalmente no começo, que foi horrível. Então, que nós possamos realmente movimentar a nossa vida, movimentar as coisas para estar melhor, porque quando a gente melhora a nossa frequência, automaticamente nós melhoramos a frequência do nosso entorno também, né? E isso vai fazendo com que o mundo seja melhor. Então, mais uma vez, realmente, Marco trouxe tanta coisa boa, de uma forma que a gente conseguiu compreender como é que pode fazer para melhorar, né, com relação à nossa energia, né, Marco? E isso faz com que, com certeza, daqui a pouco, eu te convido de novo para tu vir outra conversa com a gente, conversando, porque nessas conversas é que a gente vai aprendendo, né? Olha, Sim, com certeza. A Mônica está dizendo, palavras sábias do Marco, muito obrigado. Com certeza, muito bom, né? Então, eu te deixo você para as suas considerações finais, te agradecendo muito, muito mesmo, e porque você é uma pessoa que está sempre disposta, né? Eu até essa semana, eu pensei na outra semana em falar com você e passou, né? Eu tinha voltado de viagem também, estava
ainda meio, mas aí essa semana, puxa vida, né, eu pensei, mas na última hora, assim, na semana, capaz do Marco não ter, pois teve disponibilidade, veio, te agradeço muito, muito mesmo. Não, imagina, sempre que a gente possa, a gente está no compromisso, né, Yara? E levar informação, ajudar as pessoas no seu desenvolvimento também é muito importante, né? Principalmente para nós. Eu me considero um exímio buscador de conhecimento, né? Então eu não posso guardar para mim esse conhecimento, eu preciso passar para frente. E agradeço você por ter convidado para que eu consiga passar isso para frente. Isso é muito bacana. Eu que tenho gratidão por isso. Né? Eu tenho meu canal, enfim, e tal, mas quando me convida, assim, eu estou falando para o seu público também, né? Então, você pode agradeço. Qual é o teu canal? Não, Marco Pavão. Procurem por Marco Pavão no YouTube, Facebook, Instagram. Eu tenho lá no meu Instagram também o meu canal, posto bastante coisas lá também. Então, inclusive, eu vou fazer recortes dessa live, se você me permite, para colocar no canal também. Com certeza. Então, até eu fiquei impressionado com as informações que passei aqui de uma forma bem simples. Né? Então, isso é muito legal. E a gente que está no compromisso, a gente precisa falar, a gente precisa trazer informação, a gente precisa levar a comunicação assertiva para as pessoas, né? Sabendo que todas as pessoas têm suas culturas, suas crenças, enfim, né? Então a gente passar de uma forma simples, que as pessoas consigam compreender, não trazer coisas muito técnicas, né? Que as pessoas não consigam aplicar no seu dia a dia. Então, eu só tenho gratidão. Isso me ajuda muito com o meu compromisso e atingir cada vez mais pessoas com conhecimento, que o nosso querido amigo Idibel sempre diz, busquem conhecimento. Né? E então, a gente ajuda as pessoas com esse compromisso que a gente tem. Né? Então, gratidão a todos, gratidão, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? E se precisar de mim, estou aqui novamente. Olha, a Mônica ainda diz, você está desbloqueado, Marcos. Que bom, que ótimo. Eu agradeço também a todas as pessoas que estiveram aí, agradeço aquelas que entraram no chat, porque quando entra no chat é muito bom, porque isso dá um destaque para o YouTube entende que a live está sendo boa, que as pessoas estão realmente aproveitando, e aí ele começa a mandar essa live para outras pessoas que gostam desse assunto. Então, eu agradeço bastante as pessoas que colaboraram, deem o seu like, compartilhem, vamos trabalhar, porque aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam, porque está pertinho dos 1000 inscritos, falta bem pouquinho. Legal. Então, aí começa uma nova etapa, muito, muito melhor. Agradeço mais uma vez e até a semana que vem. Peraí. Fala. Peraí que eu esqueci de falar uma coisa, tá? Fala. Eu esqueci de falar que seria muito importante, tá? Eu não posso deixar de falar isso. Preste muita atenção na respiração. Talvez aí na próxima live, então, a gente venha aqui falar sobre a respiração, que é muito importante nesse treinamento, tá? Procurem aí estudar sobre a respiração, enfim. Mas aí fica para uma próxima live para a gente trazer um estudo sobre a respiração, a importância dela em todo esse treinamento, tá? Eu não posso deixar isso de lado, porque realmente a respiração, ela é tudo nesse treinamento, tá? Então, já ficamos, com certeza, com um tema já alinhavado para a próxima live. Eu agradeço mais uma vez. E não vai demorar muito, né? Não vai demorar muito, que eu já convido de novo. Tá bom? Muito obrigada a todos. Na terça-feira, nós estaremos com o nosso vídeo, as nossas histórias, e vamos ver se nós vamos... Uma nova etapa a partir da semana que vem, com outros vídeos, com outras histórias, e com outros convidados também. Então, um beijo no coração de todos, de todas,
e tenha um ótimo final de semana para você também, Marco. Muito, muito, muito obrigado. Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Descubra o poder dos florais de Bach com Yara Ferreto. Já imaginou equilibrar suas emoções de forma natural e simples? Agora você pode! Com o curso exclusivo Florais de Bach por Yara Ferreto, você vai aprender como utilizar essas essências maravilhosas para transformar sua vida e a de quem você ama. Para quem é esse curso? Se você tem interesse de resolver problemas de ordem emocional, mental e espiritual, esse curso é para você. Não importa a sua idade, o que importa é o seu desejo de aprender e evoluir. Garanta sua vaga agora mesmo e descubra como as flores podem equilibrar corpo, mente e alma de forma prática e transformadora. Não perca essa oportunidade de cuidar de si mesmo. Clique no link abaixo e comece sua jornada hoje.